Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira na região do condomínio Privé, em Ceilândia. A polícia foi chamada e, chegando ao local, viu que se tratava de um cabo da PM de Goiás. Identificado apenas pelas iniciais WCA, o militar morreu com um tiro na cabeça, mas estava com todos os seus pertences, carteira, dinheiro, identidade funcional e até a arma, o que fez a perícia descartar a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio. Você já ouviu falar em ortorexia? As pessoas com esse distúrbio têm obsessão por alimentos saudáveis. Por conta própria, elas limitam a variedade de comida e até excluem alimentos importantes para uma nutrição adequada. Especialistas alertam que esse tipo de dieta restritiva pode causar problemas graves à saúde, como déficit de vitaminas e até anemia. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o nutricionista Cleiton Camargos. Cleiton, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando então quais são os sinais dessa ortorexia. A ortorexia é um transtorno alimentar que fica dentro daquela família, por exemplo, da bulimia, da anorexia, até da vigorexia. Ele envolve não só a questão da alimentação, mas também do convívio social, sobretudo. O que a gente mais percebe nesses indivíduos é que eles começam a restringir esse convívio, justamente porque não conseguem adaptar esse padrão alimentar dentro de uma coletividade. Então, quando você, por exemplo, passa a não conseguir frequentar a casa dos seus familiares, no almoço de domingo, por exemplo, de família, porque você entende que aqueles alimentos que estão postos ali não são possíveis de serem consumidos em hipótese alguma, você não tem nenhuma adaptação para aquela alimentação, para aquela refeição, já pode acender um alerta. É um transtorno que, que acontece a partir de um hábito que seria supostamente saudável, mas que se torna doente à medida que você não consegue lidar com essa sua obsessão. É uma obsessão. Quais são os principais alimentos que normalmente essa pessoa acaba tirando da dieta ali? Pronto. Geralmente é o carboidrato e a gordura. São os dois principais alvos. Só que aí ele começa a limitar todo e qualquer tipo de carboidrato e também todo e qualquer tipo de gordura, tanto bom quanto ruim. E essa restrição vai produzindo alguns tipos de limitações de saúde para esse indivíduo. Deficiências nutricionais, por exemplo. No caso da gordura, pontualmente, existe uma restrição das vitaminas do complexo B, sobretudo, e também das vitaminas lipossolúveis, A, D, e isso, por sua vez, vai produzindo uma série de prejuízos que nem sempre são detectáveis a curto prazo. Mas a médio e longo prazo isso começa já a repercutir. Então, por exemplo, no caso das mulheres, a unha fica mais fraca, o cabelo fica mais opaco, tem queda de cabelo sim, a pele fica descamando. No caso dos homens, existe uma perda de força importante. E isso, muitas vezes, não é compreendido como uma deficiência nutricional, mas sim porque ele tem um hábito de vida saudável, porque que ele vai ter uma deficiência nutricional. Claro, ele está deixando de comer nutrientes porque não consegue adaptar a sua alimentação. E aí é que está a grande questão. E aí essa deficiência nutricional pode levar a doenças graves também. Exatamente. Né? Uma anemia profunda pode levar, inclusive, até a morte se não for tratada. Exato. Né? E assim, em mulheres em idade fértil, por exemplo, de 20 aos 40 e poucos anos, esse tipo de restrição pode impactar de maneira mais impressiva, pode se traduzir justamente nessa anemia mais grave que você agora comenta. E ainda tem também a osteoporose, que pode se tornar um mal muito mais, evidente num prazo mais curto de tempo. Por exemplo, esse indivíduo, inclusive, geralmente são pessoas que praticam atividade física mais intensamente. Então, você imagina, uma mulher em idade fértil, que pratica atividade física intensa, que restringe uma série de componentes da sua dieta, porque não consegue fazer essa adaptação em razão desse tipo de transtorno alimentar, ela pode justamente trazer a osteoporose, que às vezes nem aconteceria para uma idade mais precoce, por exemplo, com 38, 40 anos. E como é que é feito o tratamento, então, rapidamente? Bom, primeiro é detectar se realmente existe isso. Então, existem protocolos que os profissionais do setor da saúde
podem utilizar, são ferramentas que a gente faz um screening, que a gente chama que é um rastreio. Detectado isso, é encaminhado para o psicólogo e para o psiquiatra. E aí eles vão fazer o primeiro manejo, que pode inclusive ter algum tipo de medicação para poder tratar essa compulsão, essa obsessão inclusive, e na sequência tem o suporte do nutricionista, por exemplo, para poder fazer esse aconselhamento nutricional, no sentido de fazer ele comer sem medo, porque ele não pode ter medo de comer. Essa é a grande questão. Ok, então, muito obrigada por suas informações aqui no Band Cidade. Boa noite, Cleiton. Boa noite, muito obrigado. Veja a seguir, segundo dia da Campus Party tem palestras e inovações do mundo dos jogos virtuais. Depois do intervalo, até já.